uma imagem, um homem, um investigativo. Ele voltou. Ele hoje está serelepe. Ele quer falar sobre Memphis Depay. Ele é o investigativo do Corinthians, está de volta. O nosso setorista do Santos voltou a falar do Corinthians e na sua exposição ele não cita nenhum setor. Nenhum setor. Ele fala muito mais de forma abrangente sobre tudo, sem falar de nada. Ele fala, olha, eu falei com pessoas. Pessoas, eu espero que ele tenha falado com pessoas. Falar com árvores é meio complicado. Da ala política, ninguém gosta do Memphis, né? Porque exatamente é uma figura que dá uma pancada. Posso passar para vocês que são pessoas de departamentos diferentes. Pera aí. Antes de continuar, pessoas de departamentos diferentes. Departamento. O que é departamento? Vamos ver o que ele vai falar. De um setor do Corinthians, de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Levou bem. Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui. Eu tenho essas restrições. Vocês pagavam o Paulinho e o Renato Augusto que não jogava. Que dá quase o valor dele. Eu não entendo. Como vai ser, o Reis? Não, eu vou trazer para você, já que você chamou aí a oportunidade, eu vou deixar aqui na tela uma imagem, um homem, um investigativo. Ele voltou. Ele hoje está serelepe. Ele quer falar sobre Memphis Depay. Ele é o investigativo do Corinthians, está de volta. Minha Nossa Senhora. Ouçam o investigativo neste momento, que é muito importante para vocês. A vida de vocês vai mudar muito. Nas últimas semanas, a nossa reportagem recebeu alguns relatos sobre o comportamento do Memphis Depay dentro do Corinthians, ali no dia a dia do Corinthians. Nós colhemos, não foi nenhum nem dois, foram alguns relatos de pessoas que, claro, preferem manter o anonimato, mas o que eu posso passar para vocês é que são pessoas de departamentos diferentes. Pera aí. Antes de continuar, pessoas de departamentos diferentes. Departamento. O que é departamento? Vamos ver o que ele vai falar. De dentro do Corinthians, do convívio ali, do CT e do futebol do Corinthians, que de alguma maneira se relacionam com o Memphis Depay e um relacionamento profissional. E esses relatos, eles têm uma semelhança. A semelhança, Alex e Michele, é de que Memphis Depay gera incômodo e até irritação em muitas pessoas no dia a dia do Corinthians vou até usar uma aspa que eu ouvi de algumas dessas pessoas, por se meter demais. Se mete em tudo. Foi o que eu mais ouvi. Eu fui tentar entender o que é isso. Se mete no quê? Bom, o Memphis Depay tenta, de alguma maneira, participar de contratações do Corinthians, de indicações do Corinthians, já fez apontamentos e reclamações sobre a área médica, sobre a preparação física, sobre logística e programação do elenco do Corinthians. Já teve alguns entreveros com alguns jogadores, principalmente algumas questões relacionadas a ele e às amizades dele, já tentou colocar gente dentro do vestiário que os jogadores não concordaram, e acaba, politicamente, por exemplo, o relacionamento dele com Pedro Silveira, que foi o responsável por fazer o contrato dele, e atualmente está respondendo, tendo que prestar esclarecimentos nos órgãos fiscalizadores, justamente por causa desse contrato. Invariavelmente ele tentou de alguma maneira colocar de volta o Pedro Silveira na direção do Corinthians. Enfim, o entendimento de pessoas de áreas diferentes do Corinthians que convivem com o Memphis Depay é de que ele se mete demais, de que vai muito além do que ele deveria fazer como jogador de futebol, e que isso gera ainda mais incômodo pelo fato de ele estar jogando pouco, resolvendo pouco dentro de campo e falando muito fora dele. Vai perdendo a moral. Exato, é só importante destacar alguns contrapontos. O primeiro deles, nós procuramos o Corinthians e o próprio staff do Memphis Depay. O staff do Memphis Depay respondeu à nossa reportagem que preferia não se manifestar sobre isso, o Corinthians da mesma maneira. E eu também escutei um relato, que é uma exceção, mas a gente tem que passar aqui, de uma pessoa de um setor do Corinthians de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Levou bem. Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui. A gente até passou a... Douglas, primeiro. Eu falo o quê? Você quer que eu fale o quê? O que você quer que eu fale? O clube é uma baderna, irmão. O clube é uma baderna. Tá se metendo em contratação. Vocês pediram pro cara ajudar a trazer os outros, ele foi... Tô errado. Não pediram para ele ajudar.
atrair mais jogadores. Eu tô errado? Foi isso que falaram. Agora vem com essa conversa aí do Pedro Silveira. Babaquice, idiotice. Vocês nem pagaram metade do salário do cara. Era 120 o salário, 120, se ele bater todas as metas, ele não vai bater, impossível. Então você pode botar aí que vocês não pagaram 40% da remuneração dele. Pode colocar 40%. E vocês querem encher a porra do salário, vocês nem pagaram, xará. Vocês não pagaram 120 e estão devendo 40. E ele não está batendo as metas, então não vai chegar no 120 nunca. Então quer dizer que o problema é o Memphis. Meus, área médica, eu acho que todo mundo está de acordo aqui que o bagulho tá uma porcaria. Todo mundo está de acordo? Tá um lixo. Um lixo. A logística do Corinthians, uma porcaria. Tanto que ele voltou lá da seleção, é uma situação excepcional, ele vai para a Europa, volta, fala que não é melhor não ter entrado, o cara vai lá e machuca. Você quer que eu fale o quê? Que ele tá errado? Daí você vai lá, poupa ele, tudo, o cara fica 2 jogos sem jogar, ele vai lá e se machuca. Mano, você vai falar o quê, mano? O bagulho é uma baderna. O negócio é uma baderna. O cara tá tentando ajudar de alguma forma aí, porque vocês não são profissionais. Infelizmente, não tem o que falar. Vocês estão reclamando de um cara que tirou a gente do rebaixamento, conseguiu dar 3 títulos, contribuiu bastante, não ganhou sozinho, mas contribuiu bastante, foi essencial nos 3. E cara, mano, que mais? Me diz um jogador que fez o que ele fez em tão pouco tempo. Fala um aí. Qual foi o último que fez isso? É caro. É caro porque você não sabe fazer o marketing. Eu tenho minhas restrições. Vocês pagavam o Paulinho e o Renato Augusto que não jogava. Que dá quase o valor dele. Eu não entendo, não bate essa narrativa. Eles pagavam o Paulinho 1,8, o Renato Augusto 1,7. Qual que é a diferença? Diz pra mim. É o preço que paga nele. Então, eu quero mandar o cara embora, pelo menos paga, mano. Paga o cara, e você quer fazer mais o quê, mano? E tem idiota ainda que fica falando besteira, caralho. Eu falo besteira, manda ele embora, daí vocês vão ter, sabe o quê? Daí vocês vão ter o Jonathan Cafu, vai ter 3 jogadores meia boca, daí, é melhor contratar um de 5. Porra, mano, quantas vezes a gente já falou disso daí, meu? Pelo amor de Deus, mano, usa o cérebro, mano. Márcio? Cara, falar que do futebol do Memphis é inquestionável. Ele é o cara acima da média, é o melhor do elenco, isso aí é inquestionável. Só que existe 2 tipos de situações. Por exemplo, tem aquela pessoa que você convida para sua casa, Douglas e Reis, você fala assim, entra, fica à vontade, mas não mexe em nada. Certo? E tem aquela pessoa que você convida para sua casa e fala, tá em casa, fica aí, abre a geladeira, tá tranquilo, deita no sofá, é de casa, você é de casa. O Memphis não tem culpa de nada disso, gente. Quando trouxeram ele veio primeiro que ele não é brasileiro, é de outra cultura. Ele veio para cá e quando trouxeram ele, aceitaram todas as condições que ele queria e falaram para ele, fique em paz, pode deitar com o pé sujo no sofá, abre a geladeira, faz o que você quiser, Você é o Memphis. Então, o que culpa o Memphis tem disso tudo? Nada, nenhuma, ué. Culpado é quem trouxe do jeito que trouxe, quem achou que tinha que pagar o que se paga. Ele não tem culpa de absolutamente nada, na minha cabeça. Agora, que ele é o jogador diferenciado do time, desse elenco que a gente tem hoje, sem dúvida ele é. Mas ele faz aquilo que deixaram ele fazer, ué. Deram autonomia para ele fazer o que ele faz. E o que o Douglas falou. Estão devendo quase 45 pau pro cara, Vocês querem o quê, Deixa eu tentar ser o mais simples possível na análise disso aí. Primeiramente, o nosso setorista do Santos voltou a falar do Corinthians e na sua exposição ele não cita nenhum setor. Ele fala muito mais de forma abrangente sobre tudo, sem falar de nada. Ele fala, olha, falei com pessoas, espero que ele tenha falado com pessoas, falar com árvores é meio complicado. De vários setores. Que setores? Setores da diretoria, da ala política. Da ala política, ninguém gosta do Memphis, né? Porque exatamente é uma figura que dá uma pancada.
com a gestão anterior, e aí é uma briga política, e aí todo mundo quer derrubar o Memphis, entre outras coisas. Aí você tem a segunda situação. Ele é um jogador internacional que se envolveu com o clube. Isso foi colocado desde o primeiro dia que ele esteve pisando no Corinthians. Ele foi numa favela, ele se amarrou no Corinthians, tem música com o Corinthians, tem documentário com o Corinthians, tem tudo do Corinthians. Uma estrela internacional que é a peso de ouro. E esse a peso de ouro quer o quê? O melhor para o Corinthians. Como o Douglas falou, a parte física é um lixo. Foi um lixo durante um ano inteiro, do qual a diretoria, que o jornalista não aponta, simplesmente foi omissa. Omissa com a comissão técnica, que ficou quase um ano no Corinthians. Um ano no Corinthians, a gente bateu bola aqui dizendo, eu pelo menos bati, eu era minoria, mas a gente atacava a preparação física do Corinthians. Se estava um lixo, o Memphis, é óbvio, tem uma preparação lá fora. Ele começou com o Ramon Dias, não teve lesão praticamente com o Ramon Dias, não teve lesão, que era uma das minhas maiores preocupações, inclusive do Pedro Silveira, da gestão anterior. Por isso colocaram vários gatilhos em vez de dar um salário alto para o maluco, que não ia conseguir, porque se ele não jogasse, bancar um cara lesionado não dá. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem um outro preparador e está todo mundo lesionando, perdemos 2 hoje. 2 sequelados mais nessa lista. E outras por lesão, né? Então, assim, muscular, etc. Então, o que acontece? O Memphis, uma estrela internacional, 10 da Holanda, começa a ser enxerido. Isso daqui tem que melhorar. Nossa, o Ronaldo revolucionou o Corinthians porque não treinamos mais. Aí contam a história, parece que choram, ficam de cócoras, praticamente no cantinho. O Ronaldo salvou o Corinthians. Aí o Memphis chega, tenta botar a ordem nessa balbúrdia, nessa boate que é a diretoria do Corinthians, nesse bordel, né? Aí diz, não, fiscal, não faz isso. O rato que está passando ali, deixa passar. Aí fala assim, meu Deus, que coisa, que ingerência que está aqui. Vocês são amadores, por completo, sempre foram. São arcaicos, são antiquados. Vocês não são nada. Aí traz um cara que tem pelo menos uma bagagem internacional boa, que pode ajudar, auxiliar, como o Ronaldo ajudou, não foi isso que disseram? Ó, você tem Joaquim Grava, saiu do container, antes usava o Bruno Maziotti para ser referência ali na parte de fisioterapia, etc. Aí o cara vem com o mesmo tipo de bagagem e diz, não, tá se metendo demais. Por quê? Porque o grande X da questão está intrínseco na mesma fala do mesmo jornalista. Fala o seguinte, ele está querendo trazer o Pedro Silveira. O Pedro Silveira é oposição aos mais Stabile. Oposição é oposição, né? Porque é da última gestão, o Stabile jamais vai colocar um cara de confiança que trouxe o contrato do Memphis para entrar na diretoria. Não tem nem sentido. O que há é um incômodo desde que o Memphis chegou com a relação do Pedro Silveira e o Memphis. Isso está claro. E aí está dentro das entrelinhas desse jornalista investigativo que é virou a informação, é uma forma de comunicação da diretoria do incômodo com o Memphis. Eles estão incomodados. Quem deveria estar incomodado, como o próprio Douglas falou, o próprio Memphis, 40 milhões não está caindo na minha conta. E ninguém está incomodado com a diretoria amadora. Mas porque o contrato, a obrigação é sua, meu filhote. Quando foi feito os contratos bizarros lá atrás, todo mundo está pagando e ninguém está chorando, né? Hora de vocês pagarem o problema. Quem assinou o problema poderia se manifestar, deveria se defender, coisa que ninguém vai atrás. Vai lá, você é o jornalista investigativo, vai lá no camarote e fala com o Pedro Silveira. Entra lá no Instagram, ele não apareceu, alguma coisa assim. Tente, quero falar com o Pedro Silveira. Ninguém vai, né? Ninguém quer expor o que ele quer falar. Faz o questionamento. Agora, é uma matéria sem fonte, porque ninguém quer se expor, sem departamentos. Departamento ali que tem a ver com o CT. Quem tem a ver com o CT é o Fran Papai Ordan, é o Rubão. Eles devem estar incomodados, o Armandinho dos estoques lá e tal. A galera deve estar incomodada. Pô. Aquela galera ali é um incômodo danado com o Memphis. Até hoje. Quero ver como é que isso vai acabar. O legado do Stabile é os 40, pode ser 40, pode ser 50. O incômodo dessa galera é porque o amadorismo que eles trabalham simplesmente está sendo questionado.
E, infelizmente, não foi questionado pela imprensa durante a passagem do Dorival. Infelizmente, deveria ter sido questionado mais, muito mais. E não foi.